capítulo 3, nós temos a história do coxo. E eu acho muito tremendo essa passagem, porque aquele coxo, a Bíblia diz que há anos ele era colocado à entrada da porta, uma das portas de acesso ao templo, chamado Formosa. Ele era colocado há anos ali. Para o quê? Pedir esmolas. Se ele era colocado há anos ali, e Jesus teve um ministério de 3 anos, cerca de 3 anos, e algumas vezes ele adentrou ao templo, significa dizer que algumas vezes Jesus tenha passado por aquele coxo, mas não o curou. Amém? Porque tinha um dia certo daquele coxo ser curado. Jesus deixou aquele coxo para ser curado por Pedro e João. Porque através daquele coxo, mais alguns milhares, através da cura daquele coxo, mais alguns milhares viriam a se converter ao Rei Jesus. E você conhece a história, uma das frases mais impactantes das Escrituras, ela está nesse capítulo, é quando o coxo olha para Pedro e João e pede uma esmola, dá-me alguma moeda. E Pedro, cheio do Espírito, diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Desde o começo, a maioria dos crentes é assim, né, irmão? Não é transbordante em bens materiais. Eu estou falando a maioria. A maioria desde o começo é assim. Não é transbordante de riquezas materiais. Mas quem quer, qualquer um, pode transbordar do poder, da unção, da presença do Espírito de Deus. É isso que Pedro fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho Jesus. Eu estou cheio do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Aquele coxo ficou assim sem entender. E Pedro: peraí que eu vou te ajudar. Eu já estou até acrescentando a coisinha, tá certo? Para você entender o negócio. Eu vou te ajudar, que você não está entendendo. Pegou na mão dele e levanta. De um salto ele se pôs de pé. Dezenas de anos ele estava coxo, assentado. Mas naquele dia o Espírito de Deus, por meio de Pedro, tocou. Vou repetir: por meio de Pedro, o Espírito de Deus tocou aquele coxo. Por meio da tua vida, o Espírito de Deus quer tocar enfermos. O Espírito de Deus quer tocar aqueles que estão distantes. O Espírito de Deus quer tocar aqueles que estão em prisões. Por meio da tua vida, o Espírito de Deus quer falar a outros, quer falar a corações. Ou se permita ser porta-voz de Deus, se permita ser mãos de Deus para que Ele possa tocar. Se existe um se Deus assim quiser, se Deus assim permitir, seremos prósperos financeiramente, materialmente. Mas como Deus cuida de nós, nem todos, e a maioria que não está apta a ter bens materiais em abundância e viver corretamente a vontade de Deus. Aí Deus priva desta tentação. É um cuidado divino. Mas quanto ao ser cheio do Espírito, irmão, é a vontade de Deus que toda a sua igreja seja, que todos os seus filhos sejam, que todos os seus adoradores sejam. É a vontade de Deus que todos nós saiamos desta noite transbordando da presença, cheios de Deus Espírito.
Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, contenda, mas enchei-vos do. Você percebe aqui que não é um conselho, é um imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo. E acontece algo que Deus espera. Quando nós, cheios do Espírito, somos por Ele usados para tocar vidas. O que, pastor? O que acontece? Aquele que jazia à porta do templo há anos, bem pertinho, mas nunca entrava. Sempre do lado de fora. Sempre do lado de fora. Sempre do lado de fora. Ele conhecia todos os crentes que ali passavam. Ele conhecia toda a liturgia do culto. Ele conhecia os dias de culto, o que se fazia no culto. Mas ele não participava do culto, ele sempre estava lá fora, sempre estava lá fora. Mas naquele dia alguém cheio do Espírito tocou nele e disse: levanta, você vai entrar. Levanta, você vai fazer parte. Levanta, vem comigo, eu te levo. Você está entendendo como Deus quer te usar? Porque tem muita gente que vai ficar à porta, tem muita gente que vive à porta, tem muita gente que está lá fora, não tem condições de entrar, não tem força para entrar, não tem conhecimento. Ele precisa de mim, ele precisa de você. E tem uma coisa: se não for no poder do Espírito, você vai falar, ele vai continuar lá do lado de fora. Você vai tentar colocar ele para dentro, mas ele não vai conseguir entrar. É no poder do Espírito, repita comigo: é no poder do Espírito, é no poder do Espírito. Jesus disse: fique em Jerusalém, não se ausente da cidade, não inventem de pregar, não invente de sair anunciando. Vocês só vão sair quando o Espírito do Senhor vier sobre vocês, quando o meu Espírito for derramado sobre vocês. Às vezes nós queremos convencer com a nossa capacidade, nós queremos convencer pensando que se nós usarmos essa estratégia, se nós usarmos esse argumento, se nós usarmos essas palavras, nós vamos conseguir convencer. A gente pode até convencer e tocar o intelecto, a razão, mas só o Espírito Santo consegue converter e adentrar para além do intelecto e da razão, e tocar o mais íntimo do ser, e libertar o espírito que está aprisionado pelo pecado, e fazer e gerar nova vida. Portanto, o que nós precisamos é ser mais cheios do Espírito Santo. Você está me entendendo? Então não, irmão, não é tolice, não é meninice, não é besteira, não é opcional, é carência, é necessidade. Uma igreja cheia do Espírito é a igreja que vai fazer a diferença. Não é loucura nossa, não é exagero nosso. Nós insistirmos em buscar, em criar eventos na qual nós sejamos até algumas vezes forçados a jejuar, forçados pelo dever, pelo compromisso, forçando a natureza carnal a se submeter. Mas o quanto isso tem trazido para nós de frutos, de resultados. Quanto? Os frutos são provas de que Deus está se agradando da nossa busca, e de que a nossa busca segue um caminho que agrada o coração de Deus.